Eu iniciei aqui. Eu tinha um copo grande de 10 anos, pode ser a jarra? Pode? Vou pegar um copo. Então tá. O quê? Pode. Tá falando? Não, já comecei aqui pra ir testando. Vamos lá. Vou chamar o Wellington aqui. Você pode esperar eu ferver, né? Acho que aqui vai dar certo. Ficou muito alto. Tô arrumando aqui, gente, pro Wellington já entrar. Pra gente fazer essa live maravilhosa. Qual deixaremos salvo. Que é hoje sobre o poder da iniciativa. E é uma iniciativa nossa estar fazendo essas lives com vocês. Para nós também. Vou vir aqui. Tá certo, né? Wellington, você tá aí? Te mandei o convite. Oi, gente, fica aqui conosco. É uma live rápida, muito produtiva também. Ó, colocou um trem na cabeça. Tirei. Tava bom dia, bom dia, bom dia. Tipo isso. Wellington, eu te mandei o convite, vê aí. Vou mandar de novo. Aceita, vê se tá certo. Foi? Aê! Tá aparecendo aí? Agora eu tô te vendo. Fala comigo, não deixa sozinha. Peraí, deixa eu aumentar o volume aqui. Tá meio baixo. Vai. Vai. Organizar. Pé aqui hoje num outro lugar. Ficou meio alto, mas tá bom. O importante é que nós estamos aqui. Porque eu não sei como é que foi o seu dia hoje, mas ô, quinta-feira abençoada, viu? Muito trabalho por aqui. Corridíssimo. É, que coisa boa. Então vamos, né? Nós temos uns horários aí. Tchau, muito obrigada. Eu tô muito feliz da gente estar fazendo essa live, de estar conversando com você. E eu tenho certeza que vai ser de grande aproveitamento para todas as pessoas, de muita contribuição. Então, assim, quem tá online, a gente vai deixar salvo também. Não sei se tá do Instagram da Damas ou do Wellington. Meu nome é Marla, eu moro em Caldas Novas. É que da loja Damas, Marla do Sais. Fala da loja que eu tô, na loja, minha vida, muito global a loja aqui. E eu conheço o Wellington e a Sheila e o Felipe, né? Há já alguns anos. E eu aprendi muito com eles. E venho aprendendo a cada dia. E a gente tá aqui para poder estar contribuindo. E hoje a gente vai falar sobre um tema interessante. Nós estamos assim, num momento de reflexão, de refletir, de pensar, para poder tomar decisões, né? Eu converso muito, mas eu juro que eu vou deixar você falar, Wellington. Pode falar à vontade também. A gente tem muita pergunta, eu já tenho anotado aqui várias perguntas. E para quem quiser perguntar, interagir com a gente, por favor, fique à vontade. Então, o Wellington, é com você, se apresente aí, fala um pouquinho do que você veio contribuir com a gente. E já eu vou fazer as primeiras perguntas. Tá, vamos lá então. Meu nome é Wellington, né? Eu moro em Orizona, interior de Goiás, fica a 100 quilômetros de Caldas Novas, aí perto da Marla, né? E sou casado com a Sheila, que a Marla falou aí, sou pai de Felipe. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre iniciativa, né? Poder da iniciativa, a importância de ter e de usar da iniciativa. A gente vai falar um pouquinho também de PNL, né? Programação Neurolinguística. Eu conheci PNL quando eu já morei em Caldas Novas, há um tempo atrás. Quando eu morava em Caldas Novas, eu conheci PNL.
me tornei praticante de PNL, master em PNL, já fiz treinamentos também PNL em Caldas Novas presenciais, e agora a gente está começando no online, né, Marla? Então, Isso, vamos... e olha que maravilha, né? Naquele tempo não tinha essa dinâmica toda, tô aqui em Caldas, você aí, Arizona, né, hoje, e a gente tá junto, olha que legal. E tem outras pessoas também de outras cidades e Caldas, então, assim, é maravilhoso. Nós temos que usar realmente essa tecnologia toda ao nosso favor, né? E, Wellington, vamos começar assim, tipo, o que é essa tal da iniciativa? Que nós vamos falar sobre esse poder, mas o que é ter iniciativa? Então, vamos lá. O que é iniciativa? Se a gente for pegar no dicionário, a iniciativa é a ação daquele primeiro a propor ou primeiro a realizar alguma coisa, tá? Então, quando a gente pensa em iniciativa, é fazer algo, tomar a ação para fazer algo, né? Fazer alguma coisa de diferente ou fazer alguma coisa de primeiro antes que outras pessoas façam, ou tomar coragem de fazer aquilo que a gente quer fazer, tomar aquela atitude que a gente quer fazer. Então, a gente chama isso de iniciativa. Só que o que acontece, Marla? Muitas vezes, a gente vai empurrando com a barriga a iniciativa. Muitas vezes a gente quer começar, vou dar exemplos aqui, muitas vezes a gente quer começar uma academia. Aí a gente fala, vou começar a academia na segunda-feira, né? A gente tomei a iniciativa, vou começar a academia na segunda-feira. E vai lá, faz a matrícula na academia na sexta-feira, compra uma roupinha, aí na segunda-feira não vai. Ou senão, vou tomar a iniciativa de mudar de emprego, né? Aí você começa a pensar nas coisas que vai acontecer se você mudar de emprego, você vai perder o dinheiro, você vai criar várias coisas. Então, acaba que a gente vai protelando as coisas. E acaba que a gente, às vezes, fica com medo de tomar a iniciativa, tá? Então, o que a gente vai falar? O que eu quero falar para vocês aqui? Dar algumas dicas de como a gente vai trabalhar, como que a gente pode fazer para desenvolver a iniciativa. Que a iniciativa nada mais é do que uma prática, um hábito, vamos dizer assim. Só que a gente está acostumado ao hábito de ficar prorrogando, protelando as coisas, tá? Então, vou dar algumas dicas aqui para a gente poder entender um pouquinho de iniciativa. Primeira dica é a gente ser proativo. A iniciativa é aliada da proatividade e vice-versa. Então, quanto mais proativo a gente for, mais a gente vai ter o poder da iniciativa. Mais a gente vai ter iniciativa. Peraí, porque... E por que a gente mesmo se sabota em ter essas iniciativas? Tá. Isso aí, Marla, até eu queria falar um pouquinho mais pra frente, que é a questão das crenças. Tá vendo? Né? Às vezes a gente... A minha ansiedade já, porque eu já quero saber mais por quê, né? Não, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá, deixa eu só terminar essas dicas minhas aqui, tá. Porque é só pra gente entender como que a gente pode parar como que a gente pode colocar a iniciativa em ação, né? Certo. Então, assim, a gente tem que ser proativo, focado na ação, né? Sem a necessidade das pessoas pedir alguma coisa pra gente. Vamos supor que eu sou funcionário de uma empresa, né? E eu trabalho nessa empresa. Eu não preciso ficar esperando as pessoas me pedir para me fazer o meu trabalho. Eu vou lá e faço. Se eu tive uma ideia, eu vou lá e executo, não é? Certo. Então, iniciativa uma das coisas da iniciativa é isso. Você ir lá e fazer as coisas sem as pessoas te pedirem. Ou sem você, né, sem você ter a necessidade das pessoas estar te cobrando as coisas, tá? Outra coisa é parar de procrastinar. O que é procrastinar? Procrastinar é você deixar para amanhã o que você devia estar fazendo hoje. Ou, às vezes, o que você tinha que ter feito ontem, né? Então, a procrastinação, ela acaba que atrapalha demais. E aí, a gente vai... Procrastinar se torna um hábito, né? Você fala assim, eu vou fazer tal coisa hoje. Aí, na hora que chega naquela hora de fazer aquele exercício, um exercício físico, uma dieta. Vou fazer uma dieta a partir de amanhã. Aí, na hora que chega amanhã, tá frio, aí você quer tomar um cafezinho, né? Aí já vem um pãozinho e fala assim, e o café? Fala, não, eu vou deixar essa dieta para mim começar amanhã. Aí amanhã, outro dia, você já tem outra coisa e você vai empurrando para frente. Quando você vê, já passou uma semana, um mês, um ano, e você continua procrastinando, tá? A mesma coisa, estou dando exemplo aqui de alimentação, mas é a mesma coisa na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida amorosa.
Às vezes você quer fazer uma viagem com seu marido, com seu filho, esposa, né? E aí você fica procrastinando marcar a viagem, né? Ah, vamos marcar uma viagem. Não, de semana que vem a gente marca, semana que vem a gente procura. E acaba que você vai passando o tempo e você não consegue. Terceira dica, exercitar a iniciativa. Essa é interessante. Começar com pequenas coisas no seu dia a dia, né? Então, por exemplo, vamos supor que você... Vou dar um exemplo simples aqui. Eu quero ler, quero fazer uma leitura. Eu quero criar o hábito da leitura, né? É uma iniciativa. Tem gente que não lê nada. Então, se você pegar ali, vou ler uma página por dia, um capítulo por dia, né? E aí você realmente, a cada dia, pegar um livro e ler um capítulo por dia, dependendo do livro, você lê ele em uma semana. Dependendo do livro, você lê ele em 15 dias ou até em um mês. Mas se você não ler, se você não tomar a iniciativa de começar a ler, você nunca vai ler. Você nunca vai ter aquele conhecimento, né? E aí, o hábito, as pequenas atitudes do dia a dia, ela vai exercitar os músculos da iniciativa. Então, você começa com iniciativa pequena, né? E aí você vai crescer. Aí você começa, por exemplo, com esse hábito de ler. Aí daqui 2 dias, além de ler, eu vou fazer uma caminhada de 15 minutos todo dia, fazer 15 minutos de exercício físico. E aí você vai criando, criando o hábito de pequeno em pequeno até chegar no resultado que você quer. Outra coisa, Marla, cuidar do seu tempo. Importantíssimo. Você tem que tirar um tempo para você fazer a sua iniciativa, né? Então, por exemplo, eu quero procurar um curso na internet de qualquer coisa, para você aprender uma coisa nova. Você tem que tirar ali 15 minutos, meia hora por dia para você procurar. Wellington, mas eu não tenho tempo, né? Eu trabalho demais, eu estudo, sou mãe, tenho filho, esse tipo de coisa, né? Mas se você olhar no seu dia a dia, se você olhar ali no seu, por exemplo, no seu Facebook, o tempo que você fica ali, às vezes você ficou 1 hora, 2 horas e nem percebeu. Aí você tira 15 minutinhos, 20 minutinhos para você começar a desenvolver aquele hábito, a desenvolver aquela atitude da iniciativa, você começa devagarzinho, né? A ter os resultados. Só que aí, você começa com 15 minutos, na próxima semana você já aumenta para meia hora, depois para 40 minutos, e você vai criando o hábito. Outra coisa, Marla, é assim, é surpreender. Vou contar uma historinha aqui, só para você entender. Tinha uma empresa que o João chegou o Joãozinho chegou lá no patrão, falou assim, patrão, vem cá porque eu estou insatisfeito, porque eu tenho 3 anos de empresa, e até hoje eu não fui promovido. E o Zezinho foi promovido. Tem 6 meses de empresa e foi promovido. Por quê? O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Aí o patrão falou assim, Joãozinho, faz o seguinte, eu vou te dar a resposta, mas faz um favor para mim. Eu quero fazer uma confraternização aqui. Vai ali no barzinho da esquina, pergunta quanto que é o centro de coxinhas. Aí o cara foi lá, o Joãozinho, o Zezinho, foi lá, voltou. O centro da coxinha custa 100 reais. E o patrão falou assim, e o risoles? Não, o risoles eu não sei. Aí então espera um pouquinho. Aí chamou o cara que tinha sido promovido, que é o Zezinho. Zezinho, vou fazer uma confraternização aqui na minha empresa. Vai lá na esquina ver quanto que custa um centro de coxinhas. Aí ele foi lá e voltou. Na hora que ele voltou, o centro da coxinha custa 100 reais. Mas aí eu perguntei também do risoles, o risoles é 120 e o quibe, 150 reais o quilo, o centro. Aí, como você vai fazer uma confraternização aqui são 50 pessoas, vai precisar mais ou menos de uns 400. Uns 400 de salgados. Aí eu pedi um desconto, ele falou que vai fazer 100 reais cada um e vai dar um refrigerante para cada centro que você comprar. E é só ligar lá e ele vai entregar quentinho para a gente aqui. Entendeu? Qual que teve mais iniciativa? O primeiro ou o segundo? Segundo. Então, por que o segundo foi promovido antes do primeiro? Mesmo tendo menos tempo de empresa? Porque ele teve iniciativa. E assim como ele teve a iniciativa de perguntar mais coisas, ele tem iniciativa dentro da empresa. Então, se ele tem iniciativa para alguma coisa, ele sempre vai ter iniciativa para tudo na vida dele, tá? Então é isso, as dicas são essas. Você queria perguntar alguma coisa? Assim, só um título das dicas. Então, qual que é a primeira, rapidamente? Tá. A primeira é ser proativo, tá? Ser proativo, ou seja, não esperar as pessoas te pedirem as coisas para você fazer. Vai lá e faz. Sabe o que tem que fazer, vai lá e faz. As pessoas façam as coisas para você, né?
Se você E quer, que é pior ainda, né? né? Você vai Certo. lá e faz, né? E a segunda? Segunda dica, não procrastinar, né? Então, não ficar empurrando para amanhã o que você deveria fazer hoje ou deveria ter até feito ontem. Terceira, exercitar a iniciativa. Ou seja, sempre estar fazendo coisas novas, de pequenas e pequenas iniciativas até chegar nas maiores. Pela Tá? o que eu tenho disso daí, porque não é tão simples, né? E é por isso que a gente está nessa aí, nessas conversas, nós vamos falar mais sobre isso. E essa terceira fase aí, que é o exercitar, eu queria participar um pouco dizendo o quê? Quando você fraciona as coisas que você precisa, que você quer fazer, fica de uma forma mais simples. Porque às vezes quando você almeja algo muito grande, muito distante da sua realidade, seja de forma profissional, amorosa, física, espiritual, intelectual, ela fica muito distante. Então dói, você fala assim, nossa, nunca que eu vou conseguir. E aí quando você quebra aquilo ali, fraciona, você tem pequenos resultados. E quando você tem micro resultados, você fica feliz e aí você busca outros resultados. E aí esses resultados, eles começam a expandir. Só que para você ter resultado e você fazer esse hábito, esses exercícios, coisas todas, é muito importante ter de forma clara um objetivo, né, Wellington? Um desejo, Isso. algo forte. Porque envolve também o autoconhecimento, que é tipo, eu convivo com muitas, a maioria mulheres, né, hoje, e eu percebo isso, tipo, o que você quer? O que você deseja? Qual que é seu objetivo? Não sei. Muita gente nem Então, sabe, né? O que é. não, a maioria, então não sabe. Então é aquele negócio, você não sabe onde você quer ir, né? Qualquer caminho, qualquer coisa vai dar certo. Qualquer caminho certo. Isso. Exatamente. Marga, é isso. Se você quer chegar a um destino, você tem que traçar um mapa, né? É o que você falou. Se você quer chegar a um lugar, você tem que saber por onde você vai passar. De pequenos em pequenos, igual micro resultados, você falou aí. De pequenos em pequenos resultados, tem dois efeitos. O primeiro, quando você tem um resultado, você fica feliz. Você, né? Eu tinha uma meta, consegui essa pequena meta. E segundo, ele te dá mais motivação, te dá um impulso para você buscar uma meta maior, né? E aí você vai criando um trampolim para você ir pulando de metas em metas até chegar no seu resultado final. Não adianta nada você estar do zero e falar assim, a partir da semana que vem eu vou ser um atleta, vou ficar musculoso, né? Vou ficar... E aí não é assim, você tem que começar, primeiro dói, os primeiros dias vai doer, é difícil, né? Primeiro dia, às vezes, você vai ter que levantar um pouco mais cedo, né? Às vezes você vai ter que dormir um pouco mais tarde, às vezes você vai ter que criar uma coragem que você não tinha, às vezes você trabalha numa empresa e às vezes queria um resultado diferente, você vai ter que fazer algo diferente. Então são coisas que vão incomodar um pouco no começo, mas devagarzinho você vai, né? Incomoda no começo, aquele incômodo passa, aí vem um incômodozinho maior e você tem que sair da zona de conforto, né? Precisa movimentar, na realidade, né? Caso você tenha um objetivo a ser alcançado, né? Exatamente. Isso. E sobre, né, iniciativa. Eu vou falar aqui uma questão minha também. Em 2016, me veio a ideia da loja. Porque eu tinha muita dificuldade para encontrar roupa. Eu sempre fui acima do peso, e aquela história toda. E eu ficava, vou vender roupa. Eu falei assim, não sei se eu vou vender roupa. E aí, era algo muito novo. Então, a gente teve a iniciativa. Eu tive a iniciativa, tanto é que eu sou a pioneira na cidade. E eu vi que a partir daí, nas próprias lojas onde eu não encontrava roupa para mim, porque eu queria comprar roupa, na época eu não trabalhava com isso, acabou tendo. Então, ou seja, faltou uma iniciativa de alguém para pôr lá, né? Ó, vou ter um manequim aqui, gordinho, tem roupa desse tamanho, assim, assado, divulgar, para que outras pessoas fizessem a mesma coisa. E isso assim, é normal, até você fica assim, o povo, só você começar algo, todo mundo vai atrás, né? É meio que assim, tá com inveja, algo assim. Mas é pela falta da iniciativa, né? E eu acredito que essa questão da iniciativa que às vezes a gente não tem, independente se você é mulher, ou homem, ou profissional, ou amoroso, alguma coisa assim,
é mais ligado ao medo da reprovação, não é, Wellington? Geralmente sim, né, Marla? Muitas das vezes sim. Existe uma coisa que chama necessidade de aprovação. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, geralmente a gente fica pensando o que as outras pessoas vão achar. Será que fulano vai aprovar? Será que ciclano vai gostar? Será que Beltrano vai achar ruim? Então, a gente precisa se desligar, se dissolver dessa necessidade de aprovação, né? Então, assim, o medo de começar, o medo de assim, você ficar pensando que as outras pessoas vão pensar, às vezes vai te bloquear a você ter a iniciativa. Então, assim, ó, o que eu acho que é interessante as pessoas fazerem primeira coisa, é tentar esquecer, tipo assim, ficar com o coração em paz. Fazer para ela, né? Eu vou fazer por mim, não vou fazer pelas outras pessoas. Se a pessoa achar ruim, se ela achar que foi boa, às vezes ela achar que a forma como eu agi foi ruim, ou foi bobinho, ou alguma coisa assim, é um pensamento dela, é a crença dela, não é a sua crença. Então você precisa, primeira coisa, fazer com o coração em paz. E segunda coisa, tentar, assim, muita gente, quando vai construir algo, quando vai fazer algo novo, igual você que montou uma coisa nova na cidade, não tinha uma coisa nova na cidade, né? Então você não tinha com que se comparar, vamos dizer assim. E aí você teve que se reinventar muitas coisas, e você foi lá e fez, você tirou esse bloqueio de, o que as pessoas vão achar? Mas, por exemplo, muita gente se compara com outras pessoas. Porque fulano faz assim, ciclano faz assado, né? A gente precisa também parar com essa questão de ficar se comparando demais com as outras pessoas. Agora vou dar uma dica assim para você, para quem estiver assistindo. É assim, ó. Quando a gente vai fazer alguma coisa, geralmente a gente fica preocupado com o que vai acontecer, ou com o que as pessoas vão falar, ou o que as pessoas vão pensar. O que é preocupar? Você vai ocupar sua mente antes da hora, não é? E você sabia, Marla, que 99% das nossas preocupações, elas não acontecem? Elas não viram verdade? Então, muitas vezes a gente fica pensando, nossa, mas vai acontecer isso, e se acontecer isso, vai ferrar, vai dar tudo errado, mas aí na hora do final não acontece nada daquilo que você ficou preocupado. Então, a gente tem que colocar isso na cabeça. 99% das nossas preocupações, elas não vão acontecer, certo? Elas vão ser diferentes, elas vão ser da forma que a gente nunca imaginou. Vou te dar um exemplo. Às vezes você tem um filho e seu filho saiu para a rua e está demorando a voltar. Marcou com você de voltar às 7 horas da noite, já deu 8 e ele não apareceu. Aí você começa a preocupar, nossa, será que aconteceu? Será que foi um acidente? Será que saiu? Será que acidentou? Você só começa a pensar coisas, geralmente com a preocupação é só coisa ruim, não é? Sim. Você só pensa coisa ruim. Nossa, mas será que foi preso? Será que brigou na rua? Um punhado de coisa. Aí quando o menino chega, nada disso. Às vezes só perdeu a carona que ia embora, né? E conseguiu outra carona. Então, assim, ó, essa preocupação é uma energia desperdiçada. Sendo que você poderia colocar energia naquilo que você quer. Não é isso? Então, é isso. A preocupação, ela vai atrapalhar mesmo, tá? Pois é, mas como que a gente não fica preocupado? Pois é. Aí entra uma técnica da PNL que chama ressignificação. Tem que começar a ressignificar as coisas na sua cabeça. E aí entra a questão da crença e entra a questão dos pensamentos, né? O que é ressignificar? Ressignificar é você mudar o seu pensamento com relação a alguma coisa ou você mudar uma crença com relação a alguma coisa. Colocar um outro significado para o que aconteceu na sua vida. Então, assim, ó, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo do menino. Quando você começa a pensar só coisas ruins, o que você tem que fazer? Ressignificar aquele pensamento. Não aconteceu isso. O que deve ter acontecido é que ele perdeu a carona. Ou não, ele não me ligou porque acabou a bateria do celular. Você começar a pensar coisas do lado positivo, né? Aquilo que aconteceu na sua vida ela não importa o que aconteceu com você, importa o que você faz com o que aconteceu com você. Então, por exemplo, se você teve uma desilusão, né? Vou dar um exemplo. Você teve uma desilusão amorosa. Você estava num relacionamento com alguém
e esse relacionamento terminou de uma forma ruim, né? E aí, se você começar a pensar que todo relacionamento que você tiver vai ter o mesmo resultado, o que vai acontecer? Você não vai ter mais relacionamento. Ou você já vai entrar no seu relacionamento com o pé atrás, não é isso? Então, se você começar a ressignificar aquilo, falar, não deu certo porque não tinha que dar, mas o próximo vai ser melhor. Né? Eu mereço uma coisa melhor, eu mereço uma pessoa que vai me dar mais valor, um exemplo. Né? E aí você começa a ter esse tipo de crença, esse tipo de pensamento, aí as coisas vão encaminhar para vir uma pessoa melhor para você. Não é isso? E aí você não se bloqueia com aquele relacionamento. Então é mais ou menos isso. Essa preocupação que a gente, esse tempo que a gente perde, essa energia que a gente perde com a preocupação, ela atrapalha demais. A gente tem que começar a fazer o exercício da ressignificação. Aconteceu alguma coisa comigo, na hora, eu tenho 5 segundos para ressignificar. Entendeu? Por exemplo, acordei demais, já aconteceu você acordar de manhã, levantar, aí você bate o pé na cama, aí você resmunga, aí você vai tomar banho, o chuveiro queima, aí você toma banho gelado, aí você resmunga, aí você vai para trabalhar, aí o pneu do carro está furado. Aí você percebeu que as coisas elas vão virando uma bola de neve do lado negativo, né? Então, na hora que bateu o pé na cama a primeira vez, já ressignifica. Nossa, que bom, tô acordado, tem pé. Que bom, tô sentindo dor no pé, significa que eu tô vivo. Bola pra frente, né? E aí você vai começar a atrair coisas boas para você também, tá? Que maravilha. Beleza? Trabalhar essa ressignificação em tudo. E é desse jeito, ela começa uma coisa ruim, se você não mudar a frequência, vai aparecendo outras, né? Isso e mesmo. Sempre vão vir coisas piores. A maioria das pessoas são assim, nós queremos agradecer, né? Tô lendo os comentários aqui. Sou a prova viva disso que acontece, cadê? Sempre com o pé atrás. E essa questão do pé atrás, ela nos bloqueia de estar recebendo o novo, né? Então é onde a gente perde oportunidades em todos os sentidos da vida por conta disso. Porque aconteceu uma situação, aí a gente vai generalizar. E aí você passa a não confiar ou não receber, né, Wellington? Não estar aberto para isso. E de tudo a gente falando, né? Aqui vamos então ser proativos, não vamos procrastinar, vamos exercitar a iniciativa para a gente ter micro resultados e tal. Não preocupar, ressignificar. Só que, quais os benefícios em ser uma pessoa com iniciativa? Tipo, não seria mais fácil esperar alguém fazer e ir ali? Apesar que é uma iniciativa também atrás, né? De toda forma, é uma iniciativa, né? É uma iniciativa. Depende do que você quer da sua vida, né, Marla? Porque, assim, vou falar uma história de um rapaz que eu acho que muita gente já conhece. Ele chama Marcos Rossi. O Marcos Rossi é uma pessoa, é um homem. Ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Quando ele nasceu, eu postei um vídeo num grupo nosso aí esses dias para trás, ele contando a história dele. Ele falou assim, que quando ele nasceu, o médico desmaiou, porque ele não esperava que ele ia nascer com uma doença sem 2 braços, sem 2 pernas, né? Agora você imagina, uma pessoa sem 2 braços, sem 2 pernas, o que ela vai pensar da vida? Porque, ó vida, ó azar, né? Só que o Marcos Rossi não. O Marcos Rossi, ele criou, ele visualizou, ele não viu uma dificuldade naquilo que ele tinha, naquela falta daqueles braços, aquela falta daquelas pernas. Ele teve iniciativa de buscar as coisas que ele queria. Então, hoje, ele tinha uma expectativa de vida de 30 anos. Hoje ele tem mais de 30 anos. Ele é casado, tem 2 filhos, ele surfa, ele toca música, ele dirige carro sem braço, sem perna. Dirige carro, é autor de livro, é palestrante, já palestrou no Brasil e fora do Brasil. Então, o que acontece? É o que eu falei, não importa o que acontece com você, o que importa é o que você pensa do que aconteceu com você. Se ele tivesse visto aquilo como uma deficiência, né? Igual muita gente às vezes viu ao redor dele, teve dó dele, falou que ele não ia ser nada na vida, que ele não ia ter oportunidade, ele às vezes hoje nem estaria vivo mais, porque a expectativa era 30 anos, ele ia se entregar
Mas não, ele quer viver, ele quer ter novas expectativas. Então, assim, ó, os benefícios de ser uma pessoa com iniciativa é o benefício de você buscar o que você quiser. Entendeu? Você tem a oportunidade de ser o que você quiser na sua vida. Se você quiser realizar os seus sonhos, todos os seus sonhos, independente do sonho que você tenha. Então, assim, ó, você sendo uma pessoa de iniciativa, primeiro você vai destacar entre as pessoas, né? É o mesmo caso do rapaz que eu falei lá da empresa. Uma pessoa que tem iniciativa, ela se destaca. Ela é vista com bons olhos pelas outras pessoas. Porque ela não fica esperando as coisas acontecerem. Ela vai lá e faz acontecer, né? Ela é uma pessoa que tem autoconfiança. E quando você tem uma autoconfiança, nada é problema para você. Porque você já sabe a resposta de tudo. Se você não souber a resposta, você vai atrás e resolve, né? Ela é uma pessoa que tem melhor relacionamento com as outras pessoas. Né? Ela não tem dificuldade de relacionar com as outras pessoas. Ela não tem... porque tem pessoas que são inibidas, tímidas. Ela não tem esse tipo de coisa. Ela vai lá, se ela quer, por exemplo, tá numa festa, é solteira. Viu lá eu sou um rapaz, viu uma menininha lá, gostei. Eu não vou ficar esperando alguém ir lá falar com ela. Eu vou lá e falo, entendeu? Um exemplo, né? E vou lá e resolvo o que eu tenho que resolver. Pode ser para namorar, pode ser para ter um relacionamento. Numa empresa, você vai, um network, você tem um network mais proveitoso, né? Você vai num lugar e você consegue criar um relacionamento profissional também com outras pessoas, né? Então você consegue ter o resultado que você quiser. Criar sua própria oportunidade. É tipo criar sua própria oportunidade. Você cria suas oportunidades, você não espera a oportunidade vir até você. Né? Você mesmo cria suas oportunidades. E você passa a ser uma pessoa empreendedora. Né? Uma pessoa empreendedora, ela tem que ter iniciativa. Como é que você vai montar uma loja que não existe na cidade, um nicho diferente de todo mundo, né? Sem iniciativa? Não tem como você ser um empreendedor sem ter iniciativa. Então, qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente aqui agora, se quer ser empreendedor em qualquer área, precisa ter iniciativa. Precisa ver o que ela quer da vida. Quero montar uma empresa. Então, vamos estudar e vamos montar a empresa. Quero trabalhar na internet, quero ser influenciador. Vamos estudar e vamos ser influenciador. Entendeu? Mas ela tem que dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e assim por diante até conseguir chegar onde ela quer. Mas junto com essa iniciativa de fazer as coisas, tá aparecendo, vem muita coisa contra, né, Wellington? E como que a gente lida com isso? Então, na realidade, você tem que se preparar, né? Então, por exemplo, se você quer ter iniciativa, você quer empreender, você precisa estudar o que você está empreendendo. Se você quer estudar alguma coisa diferente, se você quer se tornar um profissional diferente, você precisa se preparar. Se quiser você precisa buscar informação. Se quiser casar, você tem que sair para a night. Você tem que se tornar uma pessoa interessante. Você tem que se cuidar, né? Você tem que... se já tiver um namorado, como é que faz? Estar aberto. Já tiver um namorado já, como é que faz? Aí você tem que dar como é que faz para a iniciativa, né? De estar preparado para casar? É uma coisa interessante, porque antigamente a gente tinha a ideia de que o homem que tinha que pedir a mulher em casamento, né? Não era isso antigamente? E aí tinha toda um romantismo, as coisas vão mudando. Hoje em dia tem muita mulher pedindo o homem em casamento, né? E assim, a gente tem que correr atrás, tem que ir atrás, tem que encarar. Lembra das 5 dicas que eu dei lá em cima? Se prepare e vai. Faz. A questão da preparação e tudo, da iniciativa, questão dos relacionamentos, porque principalmente, né, a maioria das minhas clientes, pessoas que eu estou sempre aqui presente, estão na minha faixa de idade e tal. E antigamente você casava muito mais cedo, né? Igual vocês casaram com quantos anos? Fala pra nós. Eu? Eu casei, eu tinha 28 e a Sheila 25 anos. Nem foram tão jovens assim. Mas para quem passou dos 30, 34 por aí,
é um pouco difícil. E a questão da iniciativa é sobre escolhas. Vi hoje, inclusive, recomendo um vídeo da Mariana Rios aí, onde você faz escolhas que, tipo, você vai ter a iniciativa de ter uma vida de casado, então você vai deixar de ter a vida de solteiro. Mas, ao mesmo tempo, se você tiver a iniciativa de escolher por uma vida de solteiro, você vai deixar de construir aquela família. Então, as iniciativas também têm que ser colocadas na balança entre o que você ganha e o que você deixa de ganhar, né? Para poder você cada vez ter iniciativas e decisões mais assertivas. Não digo que vai ser totalmente fora de erro, né? Porque a gente faz testes, a gente ainda erra, mas a gente faz aproveitamento para ressignificar isso, usar de forma positiva e poder levar para a nossa vida da melhor forma possível. Por isso também, assim, nos stories eu coloquei ali que com alguns ajustes que a vida da gente pode ser melhor. Porque tem muitas pessoas que falta pouca coisa, sofre por tão pouco, sofre às vezes por ficar importando com a opinião alheia, sofre por esperar uma aprovação, sofre por medo do que o outro vai pensar, ou... Enfim, são tantos bloqueios, são tantos medos instalados, né? E eu sei que dentro de terapias alternativas e dentro de PNL, principalmente, existem ferramentas, técnicas que nos ajudam a realmente fazer essa virada de chave, onde às vezes falta tão pouco e a gente consiga viver melhor, não é isso, Wellington? Com certeza. Você falou uma coisa muito importante, Marla. Quando você vai tomar uma decisão, vou dar o exemplo do casamento, que é o que você falou. Tem que colocar as coisas na balança. O positivo, o negativo. Você não pode ter uma vida de casado, você não pode ser casado e querer ter uma vida de solteiro. Você tem que abrir mão da vida de solteiro, é o que você acabou de falar, né? Ou vice-versa. Vamos falar um pouquinho de PNL, só para você entender que você perguntou da PNL, só para finalizar, eu fechei. O que acontece? O que é PNL? PNL significa Programação Neurolinguística. É você programar o seu cérebro para você ter os resultados que você deseja, tá? É um estudo e é uma coisa que pode ajudar e que ajuda muitas pessoas a conseguir ter os resultados que precisa. Então, assim, ó, o que a PNL mais trabalha é a questão de... Porque o que acontece? Muitas coisas acontecem na nossa cabeça e fica armazenado lá. E vira uma crença ou vira um acontecimento que teve na sua vida. E aí, toda vez que tiver alguma coisa parecida com aquele relacionamento, existe um gatilho mental que vai no seu cérebro e inconscientemente faz você ter as mesmas reações que você teve quando você teve um problema. Vou dar um exemplo para você. O que acontece? Quando a gente é criança, a gente é programado pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelos nossos amigos. Então elas começam a falar algumas coisas e essas coisas vão entrando na nossa cabeça e vão ficando lá e vão virando uma programação. Então quando você ouve assim, ó... eu não quero ser rico porque rico é pessoa ruim, né? Existe muito isso. Os pais, que às vezes o pai não é rico e começa a falar dinheiro não dá em árvore, né? E você começa a criar uma crença negativa sobre o dinheiro. E aí quando você cresce, inconscientemente, por mais que você trabalhe, você não consegue juntar dinheiro. Porque inconscientemente você acha que quem tem dinheiro é uma má pessoa, né? E essa crença é uma crença errada. Então... A PNL, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar essas crenças. É tirar essa crença que dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro é corrupto, que quem tem dinheiro é ruim. Porque eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro e são pessoas boas, né? E tenho certeza que você também conhece algumas. E, então, o dinheiro ele não faz a pessoa ser boa ou ruim, né? Outra crença, né, que às vezes é destrutiva com relação a relacionamento. Às vezes o pai e a mãe de uma pessoa, o relacionamento não era muito bom. Aí a mãe começa a falar, mas homem é tudo igual. Homem é tudo a mesma coisa.
tudo farinha do mesmo saco, e vai entrando aquilo na cabeça da mulher, da menina, né? E vê o pai maltratando a mãe, vê o pai traindo a mãe, às vezes, né? E aí, na cabeça dela, como a mãe falou que homem é tudo igual, quando ela vai ter um relacionamento, o que vai acontecer com ela? Ou ela não vai ter um relacionamento saudável, ou ela não vai acreditar no homem, ou às vezes ela vai procurar um homem muito parecido com o pai, entendeu? Então, essas coisas inconscientemente vão acontecer. Então, a PNL, ela vem para você fazer essa mudança de crenças. Você programar o seu cérebro para você ter os resultados que você quer, tá? Eu quero falar para vocês aqui algumas premissas da PNL para vocês entenderem o que eu estou falando, algumas dicas da PNL que vão ajudar na questão da iniciativa, na questão de obter alguns resultados, tá? Então, a primeira premissa do PNL é assim, ó. Todo resultado que você tem na sua vida, ele começou primeiro no seu pensamento. Então, o seu pensamento leva você a ter certos sentimentos que levam você a ter certos resultados. Entendeu? Então, você pensa, aí você sente aquilo e te leva a um resultado. Eu penso, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é coisa de gente suja, dinheiro é coisa de corrupto. Eu começo a sentir, toda vez que eu ganho dinheiro, eu começo a sentir um corrupto, uma pessoa má. E aí, eu não junto dinheiro, eu não tenho dinheiro. Então, a gente tem que começa pelos pensamentos. Preciso mudar os meus pensamentos. Quando eu começo a mudar os meus pensamentos, eu começo a mudar os sentimentos que eu tenho com relação àquilo. E aí, eu começo também a ter resultados diferentes. Certo? Vou dar um exemplo aqui. Você falou da questão do peso, né? O pessoal às vezes quer perder peso e às vezes os pensamentos que ela tem, ela não vai perder, porque eu vou começar a perder peso e eu vou ter que abrir mão das coisas que eu gosto de comer. Vou ter que abrir mão de um certo tipo de coisa. Ela começa a ter alguns resultados, alguns sentimentos que vai levar ela a ter o resultado de às vezes desistir daquilo. Entendeu? Então é muito importante a gente ter muito cuidado com os nossos pensamentos. O tempo todo a gente tem que estar policiando os nossos pensamentos. A melhor forma que a gente tem de tratar, de organizar a nossa cabeça, os nossos sentimentos, é através dos nossos pensamentos, certo? Então eu comecei a sentir alguma coisa ruim, eu tenho que ir lá, o que eu estou pensando? Eu estou pensando nisso, é ruim. Começa a pensar coisa boa. Começa a colocar intuitivamente, por querer, de vontade própria, pensamentos bons na sua cabeça. Aí você começa devagarzinho aí mudando os sentimentos e aí você muda os resultados, certo? Então, assim, na PNL fala assim, que você nasceu para você ser, fazer e ter tudo o que você desejar. Então, todo ser humano, ele nasceu para ser, fazer e ter tudo que ele quiser. Nessa ordem, tá? Primeiro eu tenho que ser. Quer pular, né? Eu quero pro ter. Às vezes você quer ter. O dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. Sim. O dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou ser generoso e vou fazer doações. É o contrário. Primeiro você tem que ser, decidir ser, que é o mais fácil, porque é você que escolhe. Fazer, para depois você ter o que você quiser. Isso, eu estou falando não é só financeiro. Estou falando em tudo. Estou falando em amor. Estou falando em relacionamentos, estou falando em prosperidade, estou falando em riqueza de pensamento, espiritualidade e por aí vai, né? Então, a gente tem que estar muito ligado nisso, tá? Eu vou dar umas dicas que vai ajudar. Primeiro, tudo acontece por uma razão e um fim. A gente tem que entender isso. Quando eu entender isso, vai ficar muito mais fácil de eu conseguir resolver algumas coisas na minha vida. Tudo o que acontece tem uma razão e tem um fim. Se acontece de bom, tem uma razão. Se acontece de ruim, também tem uma razão. Só que muita gente, na hora que acontece o ruim, já desiste, já desaba, já começa a perder a esperança nas coisas e já para de fazer. Imagina se você vai montar a sua loja, dá um exemplo aqui, esporádico, e aí você comprou todo o seu estoque da loja, prontinho, aí acontece o incêndio, queima seu estoque todinho. O que você ia fazer? Se fosse uma pessoa derrotada,
Não vou mexer com isso mais, não. Foi Deus que mandou um fogo aqui, porque não era para ser assim. Não. Contrário. Tudo acontece, tem uma razão, tem um fim. Você tem que descobrir o que é aquilo, o que você aprendeu com aquilo. Tudo na sua vida é aprendizado. Entendeu? E aí você pode usar esse aprendizado para Lá vai eu no seu benefício. exemplos, então, já que você está falando aí, porque na internet hoje temos que usar tecnologia maravilhosa, mas é tudo muito bonito, né? Você mostra só as coisas boas, as pessoas acham que é tudo muito fácil, muito simples, ver você sempre sorrindo, você disposta, fala assim, nossa, não tem problema, aquilo ali é uma maravilha. E assim, a gente passa dificuldade, às vezes comete erros, quebra algumas vezes. Se eu for sentar aqui para contar a minha história ao longo desses anos, nossa! Mas aí tem um propósito. Então, por exemplo, eu não. A loja, no meu caso, a Damas, ela não é uma aventura, não é simplesmente uma empresa. É uma empresa, é o meu ganha-pão, mas ela tem um propósito, ela tem um porquê de existir, sabe? Exatamente porque eu não quero que as pessoas passem o que eu sempre passei, né? Que é a dificuldade. Então, de alguma forma, eu quero levar alegria para elas. E é através das roupas, sabe? E se fosse realmente só por questão financeira, já tinha desistido há muito tempo. Exatamente. Você tem que ter um propósito. Você não pode desistir no primeiro obstáculo, né? Como é que você vai desistir no primeiro obstáculo? Se você tem um propósito de vida, você tem um sonho, tudo tem que ser, você tem que encarar tudo como um aprendizado. Tudo é para mim aprender. Se eu não tive um resultado aqui agora, pelo menos eu aprendi. Que no caso é a próxima dica que eu tenho aqui, ó. Não existem fracassos, existem resultados. Entendeu? Então muita gente fala assim, mas eu fiz aqui um investimento na minha loja e com 2 meses vendi tudo fiado, e aí perdi meu dinheiro, vou ter que fechar a loja. É um fracasso? Não é um fracasso, é um resultado. Esse resultado, se você tem que se preparar para buscar o melhor resultado, né? Mas vamos supor que não foi o resultado que você quis. Muita gente encara aquilo como um fracasso. Baixa a cabeça, morreu. Não pode. É um resultado. Você aprendeu com aquilo, da próxima vez você vai fazer diferente. Você vai ter um resultado diferente. Então, não existe fracasso. PNL fala muito sobre isso. Você não tem fracasso. Tudo que acontece é um aprendizado. E aí você é um resultado. Talvez não é o resultado que você quer, mas é um resultado. E você vai aprender com aquele resultado para você buscar resultados melhores. Se foi ruim, vou fazer diferente. Se foi bom, vou fazer melhor para dar um resultado maior, né? Então, é muito importante isso. Independente do que acontecer, assuma a responsabilidade, certo? Então, muita gente foge da responsabilidade das coisas. Mas é tudo responsabilidade. A sua vida é sua responsabilidade. Seu emprego é sua responsabilidade. Sua empresa é sua responsabilidade. Você tem que assumir a responsabilidade. Seu casamento é sua responsabilidade. Entendeu? Lógico que é responsabilidade do outro também. Mas é sua responsabilidade. Você não pode colocar a responsabilidade só no outro. Você tem que assumir a responsabilidade. E assumindo a responsabilidade, chamando as coisas para... Não, é eu que resolvo. Eu vou resolver. Você vai criar soluções criativas para ter, né, você vai ter iniciativa para buscar coisas melhores, para buscar crescer, para buscar melhorar, né? Então, é importante a gente entender essa questão da nossa responsabilidade. Porque muita gente fala, isso é responsabilidade do governo, é porque o dólar subiu, é porque o Lula ganhou, é porque não sei quem perdeu, entendeu? Não é. A gente não pode jogar essa responsabilidade das coisas, da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos sonhos, na mão de outras pessoas, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade. Outra coisa, Marla, não é necessário entender tudo para começar, mas para ser capaz, você não precisa entender tudo para ser capaz de usar tudo. Imagina se você tivesse que entender tudo de empresa, tudo de loja, todo tipo de roupa, de malha para montar a sua loja. Né? Às vezes você nem tinha montado ainda, estava estudando, estava aprendendo. Muita gente acha que tem que saber tudo para depois começar. Sabe um pouco, começa com o que sabe, você vai aprendendo no caminho. Né?
Então é importante também a gente ter essa consciência de, de não querer saber tudo. Ó, imagina, eu vou dar um exemplo que eu ouvi esses dias para trás. Imagina um bebê, né, que está aprendendo a andar. Ele vai, levanta, começa a andar, cai. Quantas vezes ele vai cair até começar a andar direitinho? Imagina se ele fosse esperar, não, vou esperar para mim andar direitinho, para não cair, vou correr para depois eu começar a andar. Ele não quer andar, entendeu? Então a gente não pode esperar as coisas acontecer. Ele não pode esperar saber tudo para fazer acontecer as coisas. Começa com o que você tem. O perfeccionismo, né? Perfeito, exatamente, né? O perfeccionismo também não leva a nada, porque igual, nunca vai ser perfeito, você imagina? Não existe nada perfeito, né? Só vai, né? Tem mais, Marcos. Na teoria, na prática, aprende um pouco, coloca em prática, ajusta e vai. Porque se ficar esperando, a hora que você vê o tempo passou, você não fez, você não tem os seus micro resultados, quem dirá os seus resultados maiores. E eu, assim, eu estou muito feliz por nossa iniciativa aqui com as lives. Gente, é a primeira vez que o Everton participa de uma live. Então, parabéns para você. Eu me sinto honrada em ser essa pessoa para estar fazendo essa abertura aqui com você. Eu tenho certeza que é a primeira de muitas. Você tem um conhecimento incrível. Eu admiro muito você, a Sheila. Você sabe disso desde muito tempo. E eu tenho certeza que você tem muito a contribuir, como você sempre fez na minha vida, na vida de várias pessoas. E eu espero ser ponte para isso, para que isso aconteça de forma grandiosa, viu? Obrigado, eu que agradeço, Marla, a oportunidade de, assim, você foi uma pessoa que me incentivou demais a fazer essa live, né? E estamos aí, assim, você também, você sabe que a gente é parceiro, né? Desde quando a gente conheceu, a gente teve muitas histórias, tem muitas histórias, nós dois, você e a Sheila, nós três, então, assim, faz parte da nossa vida mesmo, de verdade. E a gente vamos galgar aí, vamos levar muito conhecimento para as pessoas. Que a gente puder contribuir, nós estamos juntos, até o fim. Isso, nós temos o objetivo, né? Em estar aprendendo cada vez mais e estar transbordando isso para todos aqui. Então, as damas com certeza ficaram muito felizes, quem está te assistindo aí também. E aí nós temos um trabalho muito bom, que vai ser isso de micro resultados, de pequeno em pequeno, mas que é isso, estamos juntos. Sobre a questão da PNL, quer finalizar com algo mais? Vamos finalizar aqui, como é que é? Não, é isso mesmo. Assim, ó, o que eu queria deixar, eu queria deixar aí aberto, se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, tem meu Insta aí, né? Pode entrar lá no direct, mandar que a gente vai estar respondendo, se tiver alguma dúvida. E a PNL, ela mudou a minha vida. Desde quando eu conheci, eu me tornei uma outra pessoa, pessoalmente, profissionalmente. E assim, eu sei que pode dar resultados demais para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode ser feliz, qualquer pessoa pode buscar os seus resultados, qualquer pessoa pode perder seus medos, pode perder suas fobias, né? Que a PNL também ajuda nessa questão. A gente tem fobia de inseto, de alguma coisa, com exercício da PNL a gente consegue tirar. Então, assim, é uma coisa que pode ajudar demais qualquer pessoa, independente do que seja, né? E a gente está aí para ajudar, tá? Adorei a sugestão aí. Eu também vou colocar no meu, coloca no seu a caixinha de perguntas, então, para quem participou da live, eu vou ver agora, que eu já vou postar no feed. E aí, a gente encaminha tudo para o Wellington, para ele estar respondendo para nós. Fechou. Na hora. Mentor aqui de PNL. É um privilégio ter você aqui, viu? Então, obrigada, boa noite. Em breve faremos a próxima. Obrigada por todo mundo que participou aqui com a gente. Tá bom, obrigado.